Joabe venceu as guerras de Davi, ajudou a conquistar Jerusalém, salvou o exército quando estava cercado e protegeu o trono durante uma rebelião. Mesmo assim, perto da morte, Davi deixou para Salomão uma instrução que selaria o destino de seu antigo comandante. Pouco tempo depois, Joabe não estava em um campo de batalha. Estava agarrado ao altar, recusando-se a sair, enquanto um soldado do novo rei aguardava uma ordem. Como o homem que tantas vezes salvou o reino de Davi terminou condenado pelo filho de Davi? A resposta não está em uma única traição. Joabe não caiu em um dia. Sua queda foi construída cada vez que ele acreditou que proteger o reino lhe dava o direito de ultrapassar qualquer limite. Esta é a história de um homem indispensável para Davi, perigoso para seus adversários e, no fim, incapaz de sobreviver às próprias escolhas. O homem de quem Davi precisava, Joabe, era filho de Zeruia, irmã de Davi. Portanto, não era apenas um comandante a serviço do rei. Era sobrinho de Davi e fazia parte de uma família de guerreiros. Seus irmãos eram Abissai e Azael. Os filhos de Zeruia não surgiram ao redor de um reino já estável. Abissai aparece ao lado de Davi ainda durante a perseguição de Saul, e a família ficou ligada aos anos em que o futuro rei precisava mudar de esconderijo, formar alianças e sobreviver cercado por inimigos. Esse passado ajuda a explicar a relação entre Davi e Joabe. Davi precisava de homens capazes de fazer o que outros temiam. Joabe era exatamente esse tipo de homem. Ele não aparece como alguém indeciso. Quando via um perigo, agia. Quando identificava um inimigo, avançava. Quando o reino parecia ameaçado, não esperava que o problema desaparecesse. Essa coragem o tornaria um dos homens mais úteis de Israel. Também o tornaria um dos mais difíceis de controlar. Depois da morte de Saul, Davi foi reconhecido como rei em Judá. Mas o restante de Israel ainda estava ligado à casa de Saul. Isbosete, filho de Saul, ocupava o outro lado do conflito, e Abner comandava suas forças. Joabe comandava os homens de Davi. Era o começo de uma guerra interna que definiria quem governaria Israel. Em Gibeão, os dois exércitos se encontraram. O confronto cresceu e os homens de Davi ganharam vantagem. Durante a perseguição, Azael, irmão de Joabe, correu atrás de Abner. Azael era rápido, mas velocidade não era experiência. Abner percebeu que ele não desistiria. Advertiu Azael mais de uma vez para que parasse de persegui-lo. Azael continuou. Então Abner o atingiu, e Azael morreu no campo de batalha. Para Abner, aquela morte havia acontecido durante uma guerra. Para Joabe, a guerra agora era pessoal. A morte que Joabe não esqueceu. Com o passar do tempo, a casa de Saul ficou mais fraca, enquanto Davi se fortalecia. Abner acabou rompendo com Isbosete. Ele procurou Davi e se ofereceu para ajudar a reunir Israel sob o seu governo. Isso poderia encerrar anos de conflito. Davi recebeu Abner, conversou com ele e o mandou embora em paz. Quando Joabe voltou e descobriu o que havia acontecido, ficou indignado. Ele questionou o rei. Disse que Abner poderia estar enganando Davi, observando os seus movimentos e procurando alguma vantagem. Talvez Joabe realmente desconfiasse das intenções de Abner. Mas o texto bíblico também deixa claro que havia outra razão. Abner havia matado Azael. Joabe mandou mensageiros atrás dele sem o conhecimento de Davi. Abner voltou para Hebron, acreditando que ainda estava sob a segurança de uma negociação. Joabe
o levou para o lado, como se desejasse conversar em particular. Abner não estava preparado para um ataque. Ali, Joabe o matou. A vingança estava completa, mas o reino quase perdeu a paz que começava a surgir. Davi reagiu publicamente. Declarou que não tinha participação naquela morte. Lamentou Abner e obrigou o povo a enxergar que o rei não havia usado uma negociação de paz como armadilha. Nesse momento, Davi revelou o tamanho do problema que Joabe representava. Ele era rei, mas ainda se considerava fraco diante dos filhos de Zeruia. Joabe tinha poder, influência militar e a lealdade de homens que haviam lutado ao seu lado durante anos. Davi não o afastou definitivamente. O comandante era perigoso, mas também parecia indispensável. Esse seria o padrão da relação entre os dois. Joabe ultrapassava um limite. Davi condenava o ato. Depois, uma nova crise surgia, e o rei voltava a precisar do homem que não conseguia controlar. O comandante que sempre encontrava uma saída. Quando Davi avançou contra Jerusalém, a cidade parecia impossível de conquistar. Foi Joabe quem liderou o ataque e ganhou a posição de comandante do exército. Em outra guerra, os homens de Israel perceberam que havia inimigos diante deles e também atrás. Joabe dividiu as forças com Abissai. Se um dos lados fosse pressionado, o outro ajudaria. Não era apenas coragem. Joabe sabia ler uma batalha. Ele entendia quando avançar, quando dividir o exército e quando negociar. Em mais de uma ocasião, cidades e soldados foram preservados porque Joabe ouviu uma proposta antes de destruir tudo. Joabe também sabia proteger a imagem de Davi. Durante o cerco de Rabá, quando a vitória estava próxima, ele chamou o rei para concluir a conquista. Se Joabe tomasse a cidade sozinho, ela poderia ficar conhecida pelo nome do comandante. Em vez disso, permitiu que Davi recebesse publicamente a vitória. Esse gesto parece lealdade. E provavelmente era. O problema é que a lealdade de Joabe nunca foi simples. Ele protegia Davi, mas também tomava decisões que Davi não havia autorizado. Defendia o trono, mas decidia por conta própria quais ordens mereciam ser obedecidas. Em alguns momentos, parecia compreender o perigo melhor que o próprio rei. Em outros, usava o bem do reino como justificativa para fazer o que desejava. Essa relação se tornaria ainda mais sombria durante o cerco de Rabá. A carta que não fez perguntas. Enquanto Joabe e o exército estavam em guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Foi nesse período que o rei tomou Batseba e depois tentou esconder a gravidez. Quando Urias, marido dela, não colaborou involuntariamente com o plano, Davi escreveu uma carta para Joabe. Urias carregou a mensagem sem saber que levava a própria sentença. A ordem era colocá-lo na parte mais intensa do combate e recuar, deixando-o exposto. Joabe recebeu a carta. Ele poderia ter questionado por que um soldado leal precisava morrer daquela maneira. Poderia ter percebido que aquilo não era uma estratégia militar. Era o exército sendo usado para esconder o pecado do rei. Mas Joabe não perguntou. Ele adaptou o plano. Colocou Urias onde sabia que os defensores eram fortes e executou a ordem. Urias morreu e outros soldados morreram com ele. A partir daquele momento, Joabe conhecia um segredo que ligava o palácio ao campo de batalha. Davi havia usado a autoridade do reino para resolver um problema pessoal. Joabe havia transformado essa ordem em ação. Os dois
estavam ligados por algo que nenhum deles poderia chamar de vitória. Aqui, a história de Joabe revela uma contradição importante. Ele era capaz de confrontar Davi quando acreditava que o rei estava prejudicando o exército. Anos depois, questionaria até a ordem de realizar um censo. Mas, diante da carta sobre Urias, permaneceu obediente. Joabe não obedecia sempre. Escolhia quando obedecer. E, normalmente, sua escolha protegia sua posição, sua visão do reino ou a solução que considerava mais eficiente. O filho que Joabe trouxe de volta, depois do pecado de Davi, a desordem entrou em sua casa. Amnon violentou Tamar. Absalão esperou, planejou sua vingança e mandou matar Amnon. Depois fugiu para longe de Jerusalém. Davi sentia falta do filho, mas não resolvia a situação. Joabe percebeu a divisão dentro do rei e elaborou um plano. Trouxe uma mulher sábia de Tecoa, colocou palavras em sua boca e a enviou para contar uma história que levaria Davi a enxergar o próprio conflito. O plano funcionou. Absalão recebeu permissão para voltar a Jerusalém. Mas voltar não significava ser restaurado. Durante 2 anos, Absalão viveu na mesma cidade sem ver o rosto do pai. Quando tentou falar com Joabe e foi ignorado, mandou incendiar o campo do comandante para obrigá-lo a aparecer. Mais uma vez, Joabe entrou entre pai e filho. Absalão foi recebido por Davi, mas a reconciliação exterior não curou o que estava crescendo por dentro. Absalão começou a conquistar a simpatia do povo. Apresentava-se como alguém disposto a ouvir as causas que não chegavam ao rei. Pouco a pouco, roubou o coração de muitos israelitas. Então, se proclamou Rei Davi. Precisou fugir de Jerusalém. O homem que enfrentara Golias agora deixava a capital para evitar que a cidade se transformasse em campo de batalha. Joabe permaneceu com Davi. Ele não acompanhou a rebelião de Absalão, organizou as forças do rei e entrou na batalha para recuperar o reino. Antes do confronto, Davi deu uma ordem pública aos comandantes, por amor ao rei, tratassem Absalão com brandura. Todos ouviram. Durante a batalha, Absalão ficou preso em uma árvore e foi encontrado ainda vivo. Um soldado avisou Joabe, mas se recusou a tocá-lo. Ele havia escutado a ordem de Davi e sabia que atacar o filho do rei seria desobedecer diante de todo o exército. Joabe não teve a mesma hesitação. Para ele, Absalão vivo significava uma nova rebelião, mais instabilidade e outra guerra. A ordem de um pai em luto parecia, aos seus olhos, incompatível com a segurança do reino. Joabe tomou a decisão que Davi havia proibido. Absalão morreu. Militarmente, a rebelião terminou. Pessoalmente, Davi foi destruído. Quando recebeu a notícia, o rei chorou pelo filho e transformou o dia da vitória em um dia de luto. Joabe então entrou no quarto e confrontou Davi. Disse, em essência, que o rei estava envergonhando os homens que haviam arriscado a vida para salvar sua família e seu trono. Se Davi não aparecesse diante do povo, poderia perder tudo antes do amanhecer. Era uma fala dura. Também era politicamente correta. Davi se levantou e foi sentar-se à porta da cidade. Os soldados voltaram a se reunir diante dele. Joabe havia desobedecido ao rei, encerrado a ameaça e depois obrigado o próprio rei a agir. Mais uma vez, ele salvou o trono. Mais uma vez,
fez isso do seu jeito. O homem que não aceitava ser substituído, Davi, decidiu retirar Joabe do comando e prometeu entregar o exército a Amasa. Amasa não era um estranho. Era parente de Joabe e havia comandado as forças de Absalão durante a rebelião. Ao nomeá-lo, Davi tentava unir novamente as tribos e diminuir o poder de Joabe. Mas uma nova revolta começou, liderada por Seba. Davi ordenou que Amasa reunisse os homens de Judá dentro de 3 dias. Amasa demorou além do prazo. O risco aumentava, e os homens de Davi saíram para impedir que a rebelião crescesse. Joabe estava entre eles. Quando encontrou Amasa, aproximou-se como quem cumprimentava um irmão. Amasa não percebeu o perigo. Joabe o matou e retomou o controle das tropas. Depois, perseguiu Seba até Abel-Bet-Maaca. Uma mulher sábia negociou com Joabe. A ameaça foi entregue e a cidade foi poupada. O resultado parecia confirmar tudo aquilo em que Joabe acreditava. Amasa demorou. Joabe agiu. A rebelião terminou. A cidade sobreviveu. Joabe voltou a ser comandante. Para alguém que mede as decisões apenas pelo resultado imediato, Joabe parecia estar certo. Mas a Bíblia não encerra a história no resultado. Abner havia sido morto durante uma negociação de paz. Amasa havia sido morto durante um cumprimento. Que Absalão havia sido morto depois de uma ordem expressa para que fosse poupado. Urias havia morrido porque Joabe aceitou transformar soldados em instrumentos do encobrimento de Davi. Joabe preservava o reino, mas deixava sangue no caminho. E cada vitória fortalecia nele a convicção de que seus métodos eram necessários. A escolha do último rei. Os anos passaram. Davi envelheceu e uma nova disputa começou dentro do palácio. Adonias, outro filho de Davi, apresentou-se como futuro rei. Preparou carros, cavaleiros e homens que corressem diante dele. Joabe decidiu apoiá-lo. Essa escolha é importante. Joabe havia permanecido com Davi quando Absalão tomou o reino. Mas, no fim da vida de Davi, colocou sua influência militar ao lado de Adonias. O sacerdote Abiatar também se uniu ao movimento. Natã, Batseba, Zadoque e Benaia ficaram do outro lado. Quando Davi confirmou Salomão como sucessor, Adonias e seus convidados perceberam que haviam perdido. Por algum tempo, a situação pareceu controlada. Mas depois da morte de Davi, Adonias fez um pedido que Salomão interpretou como uma nova tentativa de alcançar o trono. Adonias foi morto. Abiatar perdeu o sacerdócio. Quando a notícia chegou a Joabe, ele entendeu o que aconteceria em seguida. O comandante que tantas vezes correra para o campo de batalha, correu para o tabernáculo. Ali, agarrou-se às pontas do altar. Benaia chegou com a ordem de Salomão e mandou que ele saísse. Joabe recusou. Se fosse morrer, morreria ali. Talvez esperasse que a santidade do lugar impedisse a sentença. Talvez soubesse que não havia outra saída. O homem que durante anos decidira o destino de outros, agora aguardava enquanto outra pessoa decidia o seu. Salomão não fundamentou a ordem apenas no apoio dado a Adonias. Recordou o sangue de Abner e Amasa, homens mortos em tempo de paz. Eram exatamente os nomes que Davi havia mencionado em suas últimas instruções. O altar
não transformaria violência planejada em inocência. Joabe morreu no lugar onde buscou proteção e Benaia assumiu o comando do exército. O homem que parecera indispensável foi substituído. O ponto de virada de Joabe é fácil. Contar a história de Joabe como se ele tivesse sido apenas um homem cruel, mas isso tornaria a narrativa simples demais. Joabe foi corajoso. Foi um estrategista excepcional. Permaneceu com Davi durante a rebelião de Absalão. Conquistou cidades, derrotou inimigos e, em alguns momentos, enxergou perigos que o próprio rei não percebia. Ele chegou a questionar decisões erradas de Davi. O problema de Joabe não era falta de capacidade. Era acreditar que sua capacidade o colocava acima dos limites. Quando vingança e paz entraram em conflito, escolheu a vingança. Quando a ordem do rei e sua avaliação militar entraram em conflito, escolheu sua própria avaliação. Quando outro homem recebeu o comando, eliminou o rival e retomou a posição. Quando o futuro do trono ficou incerto, apoiou o candidato que parecia preservar sua influência. Joabe não perdeu tudo por causa de uma única escolha repentina. Perdeu porque decisões bem-sucedidas ensinaram a ele uma lição perigosa, a de que resultados justificavam seus métodos. Esse Foi o seu ponto de virada. Não aconteceu. quando correu para o altar. O altar foi apenas o lugar em que todas as escolhas finalmente o alcançaram. A história de Joabe deixa 3 alertas. Competência não substitui caráter. Lealdade não é permissão para desobedecer sempre que acreditamos saber mais. E uma boa causa não transforma qualquer método em algo justo. Joabe ajudou a construir o reino de Davi, mas nunca aprendeu que proteger o reino não lhe dava o direito de agir como se fosse o rei. No fim, o homem que venceu tantas batalhas perdeu justamente aquela que vinha travando dentro de si havia anos. Porque o limite que ultrapassamos uma vez pode parecer uma exceção. Quando o ultrapassamos repetidamente, ele se transforma em caminho. E Joabe foi longe demais. Se esta história ajudou você a enxergar Joabe por um ângulo mais profundo, inscreva-se no Ponto de Virada Bíblico. E, para conhecer outro homem que acreditou que obedecer quase tudo seria suficiente, assista agora à história de Saul, que está aparecendo na tela. Aqui, cada documentário acompanha uma decisão, uma consequência e uma história que mudou tudo. Até o próximo vídeo.